Parte A. Hoje eu quero fazer esse vídeo sobre um assunto que talvez vocês já leram muitas vezes, leram e releram, passando por cima, e talvez por não entenderam o conteúdo. Eu falo por experiência própria, e eu também muitas vezes li isso aqui, passei várias vezes e não toquei na profundidade do assunto. Hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns versículos de Bereshit, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Aqui fala da criação. E muitas vezes a gente vê e não entende, ou passa por cima, passa desapercebido e a gente não percebe a importância. No capítulo 1 fala da criação, todo o processo de criação. Desde o versículo 1 começa a criação, e ele fala que ele criou tudo, criou todas as coisas, criou o Shoamayal, criou o céu, criou a terra, criou a atmosfera, criou a porção seca que é a terra, criou a vegetação e criou os animais em geral. E no versículo 26, disse mais o Criador: façamos um homem, um ser semelhante a nós, e que domine sobre todas as formas de vida, na terra, nos ares e nas águas. Criou então o homem, semelhante ao seu Criador. Assim criou o homem. Homem e mulher, foi assim que os fez. Então aqui foi a criação do homem. Criou tudo primeiro, preparou toda a terra, toda a condição de vida do homem, e no final cria também o homem. No versículo 29 ele fala assim: dou-vos toda a vida vegetal, toda a espécie de frutos para alimento. A todos os animais dou igualmente como alimento a vida vegetal. Então foi assim que preparou tudo para a criação do homem. E ele cria o homem e coloca o homem no jardim. No capítulo 2, que ele fala o seguinte, no versículo 15: o Criador eterno pôs o homem no jardim do Éden, para que o guardasse, o cultivasse e cuidasse dele. E deu-lhe o seguinte aviso: podes comer de toda a árvore que está no jardim, exceto da árvore da consciência, porque o seu fruto é o do conhecimento do bem e do mal. Se comeres desse fruto, ficarás condenado a morrer. É esse ponto que eu quero mostrar. Aqui ele diz que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ficaria sujeito à morte. Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que se ele não tivesse comido esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não iria morrer, ele iria viver eternamente. Então é esse o ponto que muitas vezes a gente lê e passa por cima e não entende. Por que o homem morreu? O homem morreu porque desobedeceu ao Criador. Então ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a partir daí ele ficou sujeito à morte. Ou seja, a partir daí o pecado entrou nele. Uma vez que o pecado entrou nele, pronto, ele ficou condenado à morte. A partir daí o homem foi condenado a morrer. Mas até então ele não iria morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Nessa época não existia um plano de salvação. A partir daí o Criador foi criar o plano de salvação para o homem. Para quê? Para tirar esse pecado do homem. E esse plano demorou aproximadamente 4.000 anos para ser completado. Esse plano só foi completado na ressurreição do Salvador. Quando o Salvador ressuscitou, então o plano de salvação foi completado. A partir daí ele começou a salvar o homem. Por quê? Porque esse plano de salvação veio para tirar o pecado do homem. Uma vez que neste versículo que nós vimos, o pecado entrou no homem, agora o Salvador veio para quê? Veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado do homem. Então, a partir daí, o homem já não está mais sujeito à condenação. Uma vez que ele crê no Salvador, que ele é imerso no nome do Salvador, então o Salvador veio para tirar o pecado dele. No livro de Al-Hukana, ou João, na Nova Aliança, ali tem um versículo
versículo que diz: eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Uma vez que nós cremos no Salvador e nós somos imersos, o pecado é tirado de nós. Então, a partir daí, nós não estamos mais sujeitos à morte. Nós não estamos mais sujeitos a morrer. Shalom a todos. Continua na parte B.